Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar início aos nossos estudos sobre a chamada Idade Média. Vimos então nas nossas últimas aulas que a civilização romana ela vai entrar em declínio, muito por culpa dela mesma, né? Que eu discuti com vocês a ideia se é uma morte natural ou se é uma morte, né, que é um assassinato, vamos dizer assim, né? Mas dá pra gente colocar que é por conta até do seu crescimento, da sua incapacidade de manter esses domínios, manter a sua economia frente aos domínios que foram conseguidos, que a civilização romana vai entrar em declínio. Agora, ela é a última das grandes civilizações, ela é a última do que a gente vai chamar de antiguidade clássica, né, que vai abranger aí o período da civilização grega e da civilização romana. Depois da queda de Roma, não tem mais um grande império. A gente até vai falar do Império Bizantino, tá? Mas o Império Bizantino ele não vai estar dentro do nosso contexto de uma história mais europeizante, né? Mais centrada no ensino, né? No que ocorreu na Europa. O Império Bizantino não vai estar muito ligado, porque eles não são cristãos no final das contas. Não o nosso cristianismo. Eles são cristãos, deixa eu corrigir aqui. Eles são cristãos, mas eles não são apostólicos romanos. Então, o cristianismo deles vai divergir do cristianismo que se propagou para o Ocidente no instante das grandes navegações. Então, a gente considera que tem pouca da nossa herança política, cultural, dentro do Império Bizantino. Nesse contexto, né, da história europeia, ocidental, acabou, não tinha mais um grande império que estava lá para estabelecer um domínio que durou muito tempo, ou qualquer coisa do tipo. Então, toda a base, vamos dizer assim, política, social, tudo que ocorreu durante a Antiguidade vai entrar em declínio e vai abrir espaço para grandes mudanças sociais. E é por isso que a gente considera que a queda de Roma é uma dessas transições na história. A história é dividida em grandes blocos e aqui a gente está na passagem desse primeiro grande bloco, vamos dizer assim a história antiga. Se teria pré-história antes, mas hoje é bastante discutido se existe uma pré-história, né? A divisão da pré-história. A pré-história seria a descoberta, né? A criação da escrita. Mas hoje a gente já trabalha com muito mais fontes fora as fontes escritas, então o próprio conceito de uma pré-história é um tanto quanto questionável. Mas esse primeiro bloco seria a história antiga, né? E a queda de Roma marca essa transição. No instante que a gente tem o Doacro dominando a cidade de Roma e se denominando imperador romano, o que não foi aceito, tá? A população romana, o próprio Império Bizantino, ninguém acabou reconhecendo ele como imperador propriamente dito. Isso vai marcar essa mudança. E aí a gente vai começar a chamada Idade Média, que é o período mais, vamos dizer assim, é lógico, a história antiga é mais duradoura, porque ela vai ter lá de quase períodos inenarráveis, vamos dizer assim, até a queda de Roma, que a gente vai estar falando de, sei lá, uns 5.000 anos no mínimo aí. No entanto, a Idade Média é um período muito grande, assim. E se a gente for considerar que você já tinha a escrita, que a gente tem documentos, a gente tem documentos em todos os sentidos, tá? Não só escritos, mas artísticos e assim por diante, ele é o período mais duradouro, assim, considerando a Idade Moderna, vai durar mais ou menos 300 anos, a Idade Média, 1000 anos. E a gente divide a Idade Média em duas fases. A gente tem a Alta Idade Média, que seria do século V, aí, quando a gente tem a formação da queda de Roma, né, a formação da Idade Média, até o século XII, e a Baixa Idade Média do século XII até o século XV, quando a gente começa já a chamada Idade Moderna. Nesse período, né, de Idade Média, o que a gente vai ver dentro dessa Europa ocidental é a questão do feudalismo. Nós vamos estudar o Império Bizantino, nós vamos estudar o Império Muçulmano, que vai começar a surgir, né? A religião muçulmana ela vai surgir a partir de Maomé. Né? Aqui eu não quero nem usar o termo criada ou inventada, porque vai ser muito complicado, que a gente vai estar falando de fé. Mas ela surge, ela se expande e cria-se um império que a gente vai chamar de Império Muçulmano. Vamos tratar sobre ele também nas próximas aulas. Nesta aula, a gente vai focar no que sobrou de Roma e vamos entender como que essa sobra, como que como essa herança mesmo que vai estar lá ocupando a Europa Ocidental vai dar origem ao que é o mais clássico dessa Idade Média, que é o feudalismo.
Basicamente, toda a Europa Ocidental vai estar inserida nessa forma de política econômica, social, política, né, no sentido clássico, que nós consideramos, nós chamamos de feudalismo. A gente vai estudar o feudalismo nas próximas aulas, tá? Mas aqui a gente vai focar muito na formação desse período, na formação da política feudal, tranquilo? E a formação dessa política, ela já começa na queda de Roma, quando eu falei para vocês de ruralização, quando eu falei para vocês de colonato, quando eu falei para vocês que acabou a circulação de metais preciosos, tudo isso vai ser significativo para o feudalismo. No entanto, parte das práticas feudais vão vir dos chamados reinos bárbaros, que esse sim é o assunto dessa aula. Na aula de hoje, então, a gente vai focar em como que os bárbaros acabaram adentrando o território romano, receberam um tipo, vamos dizer assim, uma liberdade para atuar, para existir, para estar, ocupar essa região, e como que eles se comportaram no período pós-queda da civilização, pós-final do domínio romano. Tranquilo? Então, vamos lá. Desde o século I, nós já podemos falar de Roma lidando com os bárbaros, no final das contas. No instante que Roma, né, já no período imperial, ela estabelece os seus limites, ela estabelece quais seriam as suas fronteiras e, né, tenta estabelecer que essas fronteiras não seriam respeitadas a partir de uma atuação das suas legiões, a gente já vai ter o Império e a gente vai ter os bárbaros. Não que antes não tivesse, mas ali o contato vai ser um contato muito de expansionismo romano. Roma está atacando esses caras, está conquistando territórios. Agora não. Agora Roma parou e Roma vai lidar com o outro. Do outro lado dos rios, do outro lado das florestas, do outro lado da fronteira, das fronteiras que foram estabelecidas, tinham povos não romanos, não falantes de latim, que não seguiam a cultura romana, e por isso eles eram chamados de povos bárbaros. Até se a gente for considerar, o primeiro contato entre povos, entre bárbaros e romanos, é um contato relativamente amigável. Assim, a gente vai ter troca de mercadorias, os romanos oferecendo alguma coisa que foi produzida, alguma manufatura, ou até mesmo ouro, né, dinheiro, em troca de peles, em troca de alguma coisa que os bárbaros produziram. No entanto, esse contato, se era pacífico, com o passar do tempo, com a queda, né, quando a civilização romana começa em declínio, o contato passa a ser muito mais violento. Isso porque os bárbaros também vão perceber que Roma está em decadência e vão começar a perceber que, olha, ali tem terras férteis, ali a gente pode conseguir alguma coisa, vamos adentrar esse território. E aqui vamos estudar um pouco quem eram esses povos bárbaros. A princípio, muita gente usa, nesse instante, vamos até focar melhor nesse período aqui, seria o século V, né, a partir do século III até o século V, muita gente, em vez de usar bárbaros, vai começar a usar o termo germânicos. Isso por quê? Se a gente for analisar os domínios territoriais romanos, os seus limites a nível norte e a nível leste vão ser os territórios que hoje a gente chama de Alemanha, grosso modo. Por isso, os povos que habitavam essas regiões eram os povos germânicos. Tranquilo? No entanto, a gente não pode considerar que os bárbaros eram um povo só. Você vai ter diferenças culturais, sociais, você vai ter diferenças muito grandes entre os povos bárbaros. Agora, como é que a gente pode pensar em questões aqui para classificá-los? Primeiro, eles viviam geralmente em clãs. Eram famílias, eles buscavam a ideia de um antepassado em comum, geralmente era um antepassado meio mitológico, nem sempre um deus propriamente dito, mas seria um grande guerreiro que que conquistou aquelas terras e que fez um grande feito e que todos seriam filhos deles. Os clãs que tinham alguma semelhança, que tinham alguma proximidade cultural, de língua, que seja, muitas vezes eles se reuniam para escolher um chefe, um líder dentre eles, que seria geralmente o melhor guerreiro. E aqui está um ponto que vai permear toda a nossa aula. A guerra vai ser basicamente a base da economia dos povos bárbaros. Eles são agrícolas, eles são povos que vão viver da produção agrícola, pouquíssima tecnologia, então quando as terras elas começavam a elas começavam a ficar inférteis, eles se locomoviam procurando outra terra, mas isso pressupunha guerras. Isso pressupunha conquistar novas terras. Por isso, sempre que eles estavam nessa necessidade de conseguir mais coisas, fora a questão agrícola, eles estavam pensando em guerra, eles estavam pensando na necessidade de um líder militar.
Por isso, o rei era sempre escolhido como sendo o melhor guerreiro. Muitas vezes até poderia acontecer de meio que um torneio. Olha, bota ali os melhores guerreiros, né, os líderes dos clãs, para estabelecer quem é que vai mandar. Agora, esse cara que virava o rei, ele estabelecia um controle a partir da fidelidade. Todos os clãs eles tinham que se declarar fiéis a esse rei, senão teria vamos dizer assim, a violência, né? Teria uma repercussão militar, uma repercussão em guerra, né? Contra o clã que não aceitasse a fidelidade. Tranquilo? Ao mesmo tempo, se fosse um rei que não conseguisse vitórias, que não trouxesse os chamados bootings, né, a pilhagem, que seriam aí as riquezas que foram roubadas, foram tomadas durante a guerra, muitas vezes os clãs mesmo destronavam aquele rei, matavam na maioria das vezes, e um outro governante era estabelecido. Tudo bem? Raramente eles usavam escrita, eles geralmente eram só a questão da linguagem falada, né, mesmo. Quando fosse pensar a nível de leis, né, como é que eles vão se controlar ali numa necessidade, geralmente vai ter o sábio, vai ter um ancião do grupo, e esse ancião ele vai ser o cara que estabelece o direito consuetudinário, né, o direito dos costumes. Ele vai dizer, olha, usualmente a gente pune esse tipo de crime dessa forma, e aí vai caber ao chefe do clã punir a pessoa daquele jeito. A nível de pensar numa história de mulheres, a mulher ela vai ter não um papel destacado, tá? Ela vai ser considerada abaixo do homem, né? As lideranças do clã geralmente eram masculinas, mas a mulher vai ter algum espaço dentro da casa no sentido de vamos dizer assim, de dono, de chefe mesmo da casa. A ideia é que saiu da casa para dentro, né? Vamos dizer assim, para a sociedade. O homem vai ter todo o domínio e tudo mais, mas dentro de casa o homem vai ser aquele que segue o que a mulher está dizendo. Até porque, como são sociedades que acabam tendo esse contato com a guerra muito constantemente, a mulher raramente ia para o combate, então o homem ele acabava tendo que contar com a mulher para manter as suas riquezas, para cuidar dos seus filhos e assim por diante. Então, no final das contas, o papel feminino nessa sociedade acaba tendo até mais destaque do que acontecia em Atenas ou do que acontecia em Roma. Em comparação com Esparta, não. As mulheres em Esparta tinham muito mais direitos e participação do que qualquer uma que a gente viu até agora, nos nossos estudos. Tranquilo? Bom, dito isso, o declínio de Roma começou a mostrar para os povos bárbaros que, olha, aquelas terras são férteis e a gente consegue entrar. E aí a gente tem que considerar também que tinham outros inimigos, outros povos bárbaros que estavam entrando nessa equação. Eu falei para vocês, por exemplo, dos hunos, que eram liderados por Átila, né, que viviam mais ou menos na região da Mongólia, e eles começam a se expandir em direção a oeste. E cada vez que os hunos vinham em direção ao oeste, os povos que estavam sendo atacados, percebendo que não tinham capacidade de lutar contra os povos hunos, eles invadiam o Império Romano. Tranquilo? E o Império Romano, ele não vou dizer que ele estava acostumado, logicamente ele não vai gostar dessa situação, mas ele vai começar a integrar essas pessoas. Muitos desses povos bárbaros que adentraram o Império receberam permissões de ficarem lá. Eles viraram o que a gente chama de federados. Eles ganharam territórios a quais eles podiam estabelecer cobrança de impostos, tinham que pagar, né, os impostos para Roma, mas eles cuidavam dos impostos, eles cuidavam das fronteiras, eles ganhavam a liberdade de ficar dentro da civilização romana, mesmo sendo um povo não romano, vamos dizer assim, que não tinha aquela cultura, que não falava latim e assim por diante. Lógico que com o passar do tempo isso vai gerar um caos. Que eu falei para vocês até na aula passada. Assim, eles vão começar a participar das legiões, mas eles não têm todo o treinamento que as legiões tinham. Eles não falavam latim, então as ordens que chegavam de Roma eles não sabiam, não entendiam. Perde-se a ligação entre os povos bárbaros e o imperador. E literalmente, por mais que esses acordos falassem em respeitar as fronteiras, de respeitar a civilização romana, muitas vezes esses povos mesmos começavam a se atacar, um atacava o outro, eles atacavam Roma mesmo, por causa de alguma coisa que eles acharam que não foi bem feito, não foi oferecido a eles, ou foi oferecido alguma coisa a um grupo, o outro não recebeu. A fidelidade acaba literalmente sendo perdida. E nisso a gente vai ver aí a queda de Roma, né? O Odoacro, ele vai conquistar a cidade, né? E literalmente Roma, a civilização romana entra em declínio, como a gente falou na nossa última aula. Mas aí qual que é a situação nesse instante no sentido de ocupação? Quem está onde?
Para isso, agora eu estou mostrando um mapa para vocês sobre como estava essa relação. E aqui eu quero, olhando para esse mapa aí, eu quero que vocês foquem mais para um dos povos que vai ser o povo significativo aqui para o desenrolar dos nossos estudos, que é o povo franco. Eles são com uma corzinha aí, é um verde meio claro, vamos dizer assim, na região noroeste. Olha, quase que eu erro, um estudante de geografia quase erra isso. Na região noroeste da Europa. Estão vendo aí os povos francos? Bom, voltando. Os povos francos, eles vão ser aqueles que vão conseguir estabelecer mais um controle territorial. Por quê? Diversos outros povos começaram a atacá-los, começaram a tentar dominar esses territórios e literalmente eles conseguem muitas vitórias. E aí, quando a gente chega no ano de 486, um dos reis francos ele vai tomar uma postura que vai ser significativa para conseguir, para ampliar esse destaque a qual os povos bárbaros, os francos, estavam tendo. Clovis I, um rei franco, ele vai aceitar ser batizado. Gente, aceitar ser batizado, ele pode ter encontrado a fé, eu não estou aqui questionando a fé do Clovis ou não. Mas, a nível político, aquilo fez uma diferença muito grande para ele. Porque o Clovis, ele conseguia o apoio da igreja para literalmente vencer, ou talvez vencer nem seja a melhor palavra, mas para demonstrar que ele seria a continuação de Roma. Roma, como a gente viu na aula passada, era uma civilização que adotou o cristianismo como sua religião oficial. A religião cristã ela foi dando conta de sobreviver por conta de suas escolas, por conta do dinheiro que ela conseguiu arrecadar, por conta da catequização, né, da evangelização dos povos bárbaros. E isso fez com que eles conseguissem se manter, né? Eles eram um Estado dentro do Estado, e esse Estado, o pontifício, né? A igreja, ela sobrevive aos ataques. E na hora que a igreja estabelece que um desses povos bárbaros era liderado, né? O seu rei era um cristão, ela literalmente está legitimando, ela está falando, olha, esse cara, ele está aqui para nos defender. E era isso, de fato, que a igreja estava procurando. A igreja estava procurando um grupo de guerreiros, no caso aqui ela achou os francos, para caso as igrejas, caso a cidade de Roma, sede da igreja cristã, fosse atacada, tivesse quem fosse lá defender. E era isso que o Clovis ofereceu. Em troca, o Clovis ele conseguia o respeito cristão, né? A população cristã vai olhar para esse cara como defensor da fé e vai respeitar mais ele. Tranquilo? E vai garantir ao Clovis um controle populacional que era significativo. Principalmente porque, vamos lembrar, um dos caracteres básicos dos reinos, dos povos bárbaros, era a ideia de uma fidelidade ao rei, e era uma ideia de uma fidelidade ao rei a nível militar. No instante que o Clovis vira o defensor da fé, e várias pessoas eram cristãs, gente, ele consegue justificar, olha, fica do meu lado porque eu estou aqui defendendo Deus. Assim. E literalmente isso vai dar um espaço muito grande para o Clovis atuar enquanto esse rei. Fora de um reconhecimento a nível de outros impérios de que, olha, esse cara seria uma representação, vamos dizer assim, uma manutenção do poder de Roma, que tinha caído pouco tempo antes. Tranquilo? Não que isso fosse muito respeitado, tá? Assim, o imperador bizantino, ele se considera, na hora que Roma cai, ele fala o seguinte, olha, o Império Bizantino surge dessa divisão com o Império Romano, então eu sou o herdeiro de Roma. O Império Bizantino chega a invadir a Península Itálica, chega até dominar Roma, mas aí lembra que a gente viu lá no mapa, os lombardos, né? Os lombardos vêm e conquistam a Península Itálica. Então assim, essa tentativa do Império Bizantino de reunificar todo o Império, acaba morrendo, né? E o povo franco aí acaba, pelo menos na Europa Ocidental, ganhando muito espaço dentro do cenário político. Tranquilo? Eu mostrei, né, enquanto eu falei aí do batismo do Clovis, eu mostrei um quadro, né, de 1500 do Clovis sendo batizado. No entanto, o conceito que os bárbaros, principalmente os francos, tinham de Estado era de um domínio do imperador, um domínio do seu rei. E nesse caso, quando um rei morria, ele passava os seus domínios para os seus filhos. O que geralmente acabava gerando brigas, o que geralmente acabava gerando divisões territoriais. E isso vai enfraquecendo esses primeiros governantes, que a gente chama de merovingios, tá?
Inclusive foi o Clovis, quando ele se denomina rei dos francos, ele vai dizer que ele era um herdeiro de Meroveu, que era uma figura mítica, tá? A gente não tem nenhuma prova que o Meroveu existe, mas ele estabelece a chamada dinastia merovingia. E os próprios reis merovingios, eles vão perdendo esse espaço, eles vão perdendo o seu papel político, muito por conta dessas disputas entre fratricidas, né, que a gente fala, essas disputas entre os irmãos por poder. No entanto, o poder não é completamente perdido, porque na prática, quem acabar, com o passar do tempo, né, o Clovis ele exerceu, ele era um rei por completo, mas com o passar do tempo, quem começa a estabelecer esse comando passam a ser as figuras que a gente chama de prefeitos do palácio ou mordomos, que era uma espécie de administrador político, administrador militar do império. No ano de 732, gente, aqui eu já dei um salto 300 anos, tá? Em relação ao Clovis. No ano de 732, o reino franco, ainda sobre o domínio dos merovingios, vai ter um prefeito do palácio com uma atuação muito destacada. Esse cara é Carlos Martel. E o Carlos Martel ele vai conseguir uma das vitórias mais importantes para a cultura cristã, que ele vai conseguir vencer a Batalha de Poitiers, que a gente fala. Lá, o que acontece na Batalha de Poitiers? O Império Muçulmano estava adentrando a Europa Ocidental. Nesse instante, inclusive, eles já tinham conquistado toda a Península Ibérica e eles estavam se dirigindo para a França, eles estavam invadindo a França. O Carlos Martel leva os seus soldados, né, leva os soldados francos e ele consegue parar com esse avanço. É até uma batalha meio curiosa, se ele não tinha soldados, ele estava mais enfraquecido em relação aos muçulmanos, ele usa meio que de estratégia, ele finge que os soldados dele são maiores, escondendo os soldados no meio de uma floresta, e aí os muçulmanos não tinham muita noção de quantos tinham. Ao mesmo tempo ele ataca o acampamento muçulmano, e aí os muçulmanos acham que, nossa, tem tanta gente que os caras estão dando a volta, e nisso eles perdem todo o controle ali, a disciplina militar, e o Carlos Martel consegue a sua vitória. Mas o interessante é que depois da vitória de Carlos Martel, os muçulmanos não tentaram mais adentrar a Europa Ocidental. E aqui, gente, a história não tem C, né? Mas vamos fingir aqui que tivesse. Moçada, se o Carlos Martel tivesse perdido, a chance da religião cristã ter sobrevivido era muito pequena, tá? Porque assim, principalmente a apostólica romana, que é a que chegou aqui no Ocidente, por conta de que os francos eram os defensores da fé. Sem o reino franco, basicamente, os muçulmanos poderiam ir adentrar Roma e assim, depois de um tempo, inclusive, eles vão conquistar o Império Bizantino, que era o outro cristianismo, o chamado cristianismo ortodoxo. A gente vai falar isso nas próximas aulas. Agora, a história não tem C. A história é Carlos Martel vencendo a Batalha de Poitiers e garantindo aí os domínios francos e garantindo essa ligação com o cristianismo. Ali, o Carlos Martel, ele estabelece novamente essa relação que estava perdida por conta do enfraquecimento da dinastia merovingia. E com o passar do tempo até, os seus sucessores vão ganhando muito mais espaço, os seus herdeiros, vamos dizer assim, vão ganhando muito mais espaço dentro do reino e basicamente se denominando reis, basicamente. Um dos herdeiros do Carlos Martel foi Pipino. E, gente, os nomes eles são traduzidos, tá? O nome dele era o nome, vamos dizer assim, é um francês germânico, né? Pepin, no final das contas, mas no português a gente conhece ele como Pepino o Breve, porque o reinado dele durou muito pouco tempo. Agora, o Pepino, ele é muito importante para os nossos estudos, porque ele é chamado pelo Papa para ir defender a religião cristã, e ele invade a Península Itálica e ele consegue expulsar os lombardos que haviam dominado essa região. E no instante que ele expulsa, ele cria o Estado do Vaticano, ele cria os chamados Estados Pontifícios, no instante que ele oferece basicamente toda a região central da Península Itálica para o Papa, num documento que a gente chama de doação de São Pedro. Tranquilo? Nesse instante, cria-se os Estados Pontifícios, que vão durar 11 séculos, tá? É só na unificação da Itália que os estados pontifícios vão deixar de existir. É basicamente um dos maiores impérios, um dos maiores domínios territoriais ao longo da história. Essa região aí central da Itália conhecido como estados pontifícios. Tranquilo?
Mas quem vai ganhar muito mais destaque nessa história é o filho do Pepino Breve, que é o Carlos Magno. Aqui também, tá, gente? Dentro de tradução, em inglês, né, na língua inglesa, os alemães, eles falam de Carmaglen, que Carmaglen seria tipo assim, Carlos o Principal, tá? O Carlos Magno de certa forma, é uma tradução dessa ideia de Carlos o Principal. O Carlos Magno, ele é o cara que vai conseguir militarmente expandir a civilização, né, o reino franco. Agora, nesse instante, a gente faz meio que uma transição, tá? A gente deixa de chamar esse reino de Reino Franco e a gente passa a chamar de Império Carolíngio. Por quê? Porque seria uma nova dinastia no poder. A chegada de Pipino o Breve e depois do Carlos Magno seria a saída dos Merovingios do poder e a chegada dos Carolíngios, por isso o Império Carolíngio. Na prática é a mesma coisa, tá? Na prática é o mesmo império, só muda mesmo o nome. E se vocês quiserem que eu complique, dá para complicar. Porque no Natal do ano 800, por conta de expandir os seus domínios, e como a gente está falando de um reino cristão, expandir os domínios da cristandade, expandir o número de fiéis que, né, dentro dessa ideia de que todos os súditos do reino do Império Carolíngio seriam cristãos, no Natal de 800, o Carlos Magno ele é chamado para ir a Roma, ele está lá em Roma, ele vai à missa, e na missa ele é coroado imperador. E nesse império que ele é coroado é chamado de Sacro Império Romano Germânico. Mas eu não vou focar muito nisso aqui, porque o Sacro Império Romano Germânico ele é mais popular posteriormente, tá? Ele é mais popular com um dos herdeiros, mas assim, bem distante do Carlos Magno. Aqui vamos chamar de Império Carolíngio mesmo, para tentar não complicar a cabeça de vocês, né? Mas não complica a minha também, tá? Essas coisas de reinos bárbaros. Não estou tentando desmerecer, não. Tem muita coisinha acontecendo. O Carlos Magno, ele vai conseguir... o reino do Carlos Magno é o reino que mais merece destaque quando a gente vai pensar nos reinos bárbaros, né? No Reino Franco, né? Agora chamado de Império Carolíngio. Isso porque ele foi um grande militar. A capacidade de conquistas dele faz com que o Império consiga se centralizar novamente. Lembra que eu falei, as características dos bárbaros é que você queria um governante que fosse um grande militar, que trouxesse lucros a partir das vitórias que conseguissem. E o Carlos Magno fez isso. Literalmente, todos os nobres, a nobreza mesmo, franca, vai aceitar muito bem o poder do cara. Se eu falei para vocês que os merovingios, por exemplo, eles vão perdendo poder por causa das disputas, é muito porque nenhum dos reis conseguia demonstrar um poder. O que o Carlos Martel fez foi mostrar que, olha, eu sou um grande militar, fiquem comigo. O que o Carlos Magno fez foi a mesma coisa, eu sou um grande militar, fiquem comigo. E nisso ele consegue ele chega no apogeu dessa civilização franca, vamos dizer assim, do Reino Franco, agora Império Carolíngio. Porque assim, nas conquistas ele conseguiu dinheiro. E naquele consegue dinheiro, por exemplo, ele chega até a fazer a gente chama de um renascimento carolíngio. Ele vai bancar arte, ele vai construir esculturas, quadros desse período. Até, por exemplo, né, aqui eu não acabei escolhendo, de novo, eu passei a imagem e esqueci de falar com vocês. Eu mostrei a imagem na hora que eu estava falando da coroação, dele sendo coroado, é um quadro, né, muito mais recente, não é um quadro da época. Até porque eu vou trabalhar a cultura feudal posteriormente, a gente fala um pouco do renascimento carolíngio. Mas é bem diferente, tá? Esse quadro que eu mostrei ele já tem uma característica mais clássica, né? Mas vamos lá. Gente, então ele vai gastar, né, parte do dinheiro que ele ganha dentro dessa ideia de um renascimento cultural. Aliás, por exemplo, ele vai começar a adotar as leis, que a gente chama de... vai adotar leis escritas, no final das contas. A gente chama de capitulares. Ele escrevia cartas que ele chamava de capítulos, né, como se fosse um livro. A gente fala das capitulares do Carlos Magno, e dando até um aspecto que vai ser até significativo dentro do período feudal, de que algumas coisas estavam escritas, assim, não é o feudalismo, a gente vai falar, ele vai ter toda uma queda na produção cultural, né? A gente até vai ver se ela desapareceu completamente ou se ela ainda existe, mas em menor escala frente ao que era Roma.
Agora, o Carlos Magno ele vai acabar desenvolvendo essa ideia de leis escritas, que vão continuar existindo. Tá? Ele até as leis escritas eram mais ou menos que o direito consuetudinário escrito agora. As capitulares elas não vão ter uma ideia de adotar o sistema legal romano, que era cheio de diferenças, até no tratar, né, do império. Ali, que eu falei para vocês, o império era visto como uma coisa pessoal. Os romanos não têm, no império romano tudo bem, mas quando a gente vai pensar, por exemplo, no conceito de república, a república estava lá e você tinha um cargo, que depois você tinha que sair do cargo, né? O cargo tinha um limite, né? Isso é um conceito muito mais abstrato de Estado do que era praticado pelos bárbaros. Outra coisa interessante dentro dessa ideia de mudanças, o Carlos Magno ele chega a construir escolas. Ele cria a chamada Escola Palatina para criar meio que a burocracia do Reino Franco. E ele também, nessa ligação que ele tinha com a igreja, ele também financia uma série de escolas eclesiásticas que eram usadas para formar os padres, né, bispos e assim por diante. No entanto, esses avanços culturais que o Carlos Magno vai estar realizando vão durar só o reinado dele mesmo. Tá? A gente vai falar daqui a pouco do filho dele, Ludovico Pio. Muitas pessoas também conhecem como Luís I. Lembra que eu falei que tradução de nome, né? O nome geralmente, se você vai pegar um texto em português, Ludovico, mas também é conhecido como Luís I. O Pio, né? Seria o santo, no final das contas. Agora, voltando, né? Cara, o Império funcionou enquanto Carlos Magno estava lá ganhando. Porque a gente tem que analisar que esse é um império bem diferente do que acontecia com Roma. Roma era um império urbano que ruralizou no seu período de crise. Aqui, o Reino Franco, né, o Império Carolíngio, ele é completamente ruralizado, as cidades eram muito pequenas e aquela ideia que eu falei para vocês que o dinheiro tinha parado de circular, continua sem grana. Então o que ocorre? Ele não tem grana para bancar um exército permanente. Ele precisa estar sempre realizando acordos com os nobres, garantindo aquela fidelidade, que lembra, é da origem dos povos bárbaros, garantindo essas ligações para fazer com que esses nobres, né, agora donos de terra, não só mais um clã ali, um grupinho familiar, mas um grupo que tinha terras, que tinha capacidade de produção agrícola, que esses caras estivessem dispostos a mandar os seus soldados para ir combater. Quem são esses soldados? São os servos, que lá atrás viraram colonos da civilização romana. Então assim, lembra, a gente está numa manutenção. Aqui eu estou no ano 800, é quase 400 anos depois que Roma caiu. Lógico, ninguém aqui está vivo nesse período que viu a queda de Roma. Mas a manutenção do que foi feito está lá, assim. Roma ainda, a civilização, a região da Europa Ocidental ainda está vivendo o que aconteceu lá no final do Império. Tranquilo? Bom, para garantir essa fidelidade, garantir que os nobres sempre viessem ao seu apoio, o imperador, o Carlos Magno, ele vai começar a fazer uma série de divisões dentro do seu império. A região mais estabelecida dos francos, ele vai dividir nos chamados condados, e cada um dos condados vai ter um conde, beleza? As regiões recém-conquistadas, ele vai chamar de ducados, e ele vai dar para um duque o poder dessa região. E as regiões fronteiriças ele vai chamar de marcas, e vai dar o comando para um marquês, que são títulos de nobreza que a gente ouve falar até os dias atuais, em países que têm características monárquicas, mas são invenções do Carlos Magno. Cada um desses títulos, ele dava direitos, ele dava até uma soberania na região ocupada. Então, assim, o marquês podia fazer o que ele quisesse dentro o que ele quisesse dentro do que o rei deixasse, né? Mas assim, o rei vai deixar muita coisa, porque o rei não está lá, o rei vai estar na sua capital. Então, assim, o controle real vai ser muito pequeno. E assim, quando o rei era mais fraco, então o marquês vai literalmente fazer do que ele quiser, o que ele quisesse, no final das contas. Agora, a ideia principal de garantir o funcionamento das leis, né, imperiais, e garantir a cobrança dos impostos vai ficar a cargo dessas pessoas, os condes, marqueses e duques. Agora, cabia a eles também criar algumas coisas próprias. Eles tinham uma soberania para criar um imposto que fosse próprio deles, ou qualquer coisa do tipo, tranquilo? E eles vão fazer uso disso. Agora, quando um rei era forte, como foi Carlos Magno, eles estavam lá, eles iam lá e apoiavam e ajudavam o rei que fosse. Agora, quando era um rei mais fraco,
literalmente se perdia, né? O controle, essa ligação. Que é o caso, por exemplo, do filho do Carlos Magno. Depois da morte de Carlos Magno, o Luís I, ele não é um grande militar, ele não consegue trazer vitórias, ele não consegue continuar com essa centralização política que o seu pai havia feito. Agora, ele consegue manter o seu império intacto. Mas ele tem 3 filhos. E os 3 filhos dele, quando assumem, começam a fazer a mesma coisa, por exemplo, que os merovingios haviam feito. Eles começam a lutar por uma divisão de território para saber quem seria o verdadeiro governante, e isso acaba enfraquecendo o poder dos 3. Quando eles percebem que, olha, a gente só está se enfraquecendo e estão perdendo o controle, vamos criar um acordo para dividir o império, né, que o nosso avô, teoricamente, né, já que o Luís, o Pio, não conseguiu nenhuma nova conquista, vamos dividir esse império em 3. E foi o que eles fizeram. Os 3 filhos do Luís, Carlos, Lotário e o outro que era Luís também, eles vão assinar o chamado Tratado de Verdun, que vai dividir o Reino Franco, agora o Império Carolíngio, em 3 partes. No entanto, apesar disso tentar garantir o domínio real, né, garantir uma certa centralização, só que agora em vez de um reino, de 3 reinos, isso acaba sendo só um enfraquecimento dos 3. Porque nenhum mais agora tinha muito poder, tinha muita capacidade nem para conseguir criar grandes exércitos e garantir vitórias e conquistar territórios, e nem para conseguir grana para fazer algum tipo de desenvolvimento que estabelecesse um império mais centralizado. Na hora que se tem a divisão do império... gente, eu mostrei aí o mapa para vocês, tá? Dessa divisão, como é que foi. E aí o que ocorre? Como eles se enfraqueceram, literalmente o poder vai se descentralizar totalmente, que é a própria ideia do feudalismo. O feudalismo, o senhor feudal, ele tem poder dentro do seu feudo. Existia um rei? Existia. Tá aí, ó. Essa divisão ela vai acabar levando a novas divisões futuras. Os reis existiam, as famílias reais existiam. Agora, o senhor feudal era de fato o grande governante. Porque assim, olha, eu devo aquele rei, mas o rei nunca chega aqui. O rei não tem capacidade de literalmente nem estabelecer uma guerra contra mim, porque o rei mal tem um exército. Eu tinha uma obrigação de receber meu rei, respeitar o meu rei, mas eu não tinha obrigação de fazer só o que o rei mandasse. Eu podia controlar o meu território da forma que eu queria. Isso vai ser uma característica muito clara do feudalismo. Tranquilo? Bom, mas isso daí também vai ser assunto das nossas próximas aulas. Beleza, gente? Qualquer dúvida aí, mandem os sinais de fumaça virtual. Abraço para vocês. Vocês viram que esse vídeo eu inovei, eu botei imagens, eu botei uns textinhos aí, né? Minha apresentação de PowerPoint. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam, se tá legal. Se foi pouco tempo pro PowerPoint, tô com essa preocupação aí, se deu para copiar tudo. É lógico que você pode simplesmente pausar o vídeo, né? Mas me ajuda aí, dá uns conselhos aí, o que pode melhorar. Tranquilo? Abração para todo mundo. Eu acho que eu já falei de sinais de fumaça virtual. Se não falei, tô falando de novo. Manda aí os sinais de fumaça virtual. Já falei abração. Nossa, eu me enrolei completamente. Abração.